Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Mota, sou o cofundador da agência LCP, uma agência de marketing digital feita para o mercado jurídico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o e-book que a gente lançou lá no site da agência LCP, que trata sobre 16 tipos de conteúdos que o seu escritório pode criar, fazer e implantar aí nas suas estratégias de marketing digital para você gerar leads. Logo depois da vinheta. Bom, pessoal, conforme a gente falou aí no início do vídeo, na introdução, a gente vai falar sobre o e-book que a gente lançou lá na agência LCP, que você pode baixar, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, você pode acessar lá, baixar todo o conteúdo. Aqui a gente vai fazer um resumo sobre esse e-book. E esse e-book ele trata sobre 16 tipos de conteúdos para o seu escritório gerar leads, tá? Então vamos lá. Por que conteúdo é tão importante? Primeiro que o conteúdo ele é a base para qualquer estratégia de marketing digital jurídico que você venha a fazer aí no seu escritório de advocacia. Se você vai publicar, fazer um post nas suas mídias sociais, você precisa de um conteúdo, seja ele um conteúdo no formato de texto, de imagem, de vídeo, de áudio. Se você vai publicar ali um artigo no seu site para que ele seja otimizado e apareça no ranking de busca do Google, a mesma situação, você precisa de um texto muito bem escrito. Só que conteúdo na internet hoje ele é muito diversificado. Você tem diversos tipos de conteúdos que podem atrair mais o seu público, que podem engajar melhor ali com a sua audiência e, consequentemente, esse engajamento, esse alcance do seu conteúdo, ele vai fazer com que você gere leads, tá legal? Então, vamos passar para a lista aqui, tá? O primeiro tipo de conteúdo que a gente trouxe lá no nosso e-book, tá? É exatamente o e-book, tá? O e-book nada mais é do que um conteúdo, normalmente no formato ali de 16 até 40 slides que você formata dentro de um e-book distribuído aí de forma digital. Então é aquele famoso PDF onde você coloca diversas informações relevantes para o mercado, para a sua audiência, para aquele tema. Normalmente no e-book você se aprofunda mais em alguns temas, em alguns assuntos. Então você consegue ali explicar de forma muito minuciosa, indo mais para termos técnicos, tá? Então você consegue fazer isso dentro do e-book. O e-book ele tem uma característica muito interessante que você consegue fazer ele de forma colaborativa. Então você pode de repente aí falar com outro escritório, com outro advogado e criarem esse e-book de forma colaborativa, né? E consequentemente distribuir isso também. Isso é bacana porque você consegue tratar temas até diferentes dentro do mesmo e-book. Então, imagina que você vai falar ali sobre direito digital, mas tem gente mais especialista ali em LGPD, você pode trazer esse conteúdo rico para dentro do seu e-book, e você pode ter uma outra pessoa dentro do direito digital falando sobre outro tema, outro tópico interessante. Então, basicamente, o tipo e-book é isso, tá legal? Tipo 2, infográficos. Bom, pessoal, infográficos nada mais é do que você fazer uma mistura ali de texto, normalmente pouco texto, mais imagem gráfica, com informações de qualidade. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Se você trabalha na área de atuação aí de importação e exportação, você pode trazer os números do setor daquele semestre, né? Qual foi o produto que mais se exportou, o produto que mais se importou, quais os segmentos ali dessa área que tiveram aí números interessantes, trazer isso de forma gráfica, colocar opiniões curtas e transformar tudo isso num único documento. Normalmente um documento de uma página, você exibe um infográfico ali para a sua audiência. É um tema, um tipo de conteúdo muito interessante, porque você está falando do segmento do seu potencial cliente ou do seu cliente, tá? E isso faz com que ele se interesse cada vez mais pelo seu conteúdo, tá legal? Terceiro item, pessoal, dos tipos de conteúdo para o seu escritório gerar leads são os kits, tá? E o que a gente entende aí sobre kits que você pode utilizar? Bom, os kits nada mais são do que conteúdos que você já gerou anteriormente no seu escritório, mas que você cria ali um kit daqueles conteúdos. Então, por exemplo,
tudo sobre LGPD, tudo que o escritório produziu de conteúdo sobre LGPD e você entrega isso para o seu mercado, tá? Para o seu potencial cliente ou cliente. De que forma que você pode fazer isso? Então imagina que você está fazendo ali um e-mail para enviar para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, para as pessoas que se inscreveram na sua newsletter, você junta ali aqueles conteúdos e forma um kit. Esse kit também pode ser distribuído através, por exemplo, de posts em carrossel que você possa fazer nas suas mídias sociais, lá no seu Instagram, lá no seu LinkedIn, através de artigos. Você também pode colocar esses kits de conteúdos todos ali dentro de uma landing page, tá legal? Então é bem interessante kit porque você aproveita conteúdos que o seu escritório já fez. Lógico que você pode produzir um kit novo de conteúdos, tá legal? Mas normalmente a gente sempre olha para trás e vê os conteúdos que podem formar um kit de conteúdos e em cima desse kit você faz ali a sua estratégia de marketing, tá legal? Bom, pessoal, o nosso quarto tipo de conteúdo a gente vai falar sobre pesquisas e estudos, tá? Que tipo de conteúdo é esse aí para você usar nas suas estratégias de marketing digital? Pesquisas e estudos, como o próprio nome diz, você vai fazer ali uma pesquisa sobre um determinado assunto, você vai fazer um estudo. Então, por exemplo, aqui na agência a gente faz as 54 áreas de atuação que mais tiveram buscas no Google nos últimos 5 anos. É um exemplo de estudo, né? Você faz ali esse estudo, você coloca ali as suas considerações. Fizemos um recentemente sobre LGPD, então quais são os números sobre LGPD, quando que realmente começou a ter o alto impacto ali do usuário buscando no Google esse termo e o porquê que isso aconteceu. Então você faz ali e entrega isso para o mercado, tá bom? Dentro da área do direito, existem diversas formas aí de você mostrar isso para o mercado, de fazer uma pesquisa e um estudo ali para a sua audiência, para o seu público. Por exemplo, quando a gente vai para direito desportivo, você pode fazer ali um estudo da negociação de possíveis jogadores, de atletas, qual segmento da área desportiva está demandando ali o maior número de contratações. Você pode fazer diversos estudos, diversas pesquisas, e aí entrando no termo pesquisa, a internet ela facilita muito isso, né? O meio digital facilita muito isso, porque você consegue colher diversos tipos de informação para levar isso para o mercado. Deixo aqui uma dica para vocês, né? Quando forem fazer pesquisas e estudos, tentem sair um pouco do meio jurídico, tá? Pesquisa que você vai direto para o segmento do cliente, ela acaba sendo mais interessante para ele do que realmente, por exemplo, uma pesquisa sobre número de processos trabalhistas, né? É mais interessante você, de repente, fugir um pouco do segmento e abranger ali o tema que realmente é relevante para o seu potencial cliente, já que a gente está falando de geração de lead, tá legal? Bom, pessoal, o quinto tipo de conteúdo aqui para a gente gerar lead, né, são as quiz, tá? Então hoje você consegue fazer diversas caixas ali de perguntas e respostas. Você tem isso lá no seu Instagram, por exemplo. Você pode fazer isso no seu site, você pode fazer isso também lá no LinkedIn. O quiz ele é interessante porque você consegue fazer ele tanto para engajar o seu público. O público ele gosta de responder, gosta de dar a opinião dele sobre algum assunto, né? E isso traz o que de conhecimento para o escritório? Traz ali um conhecimento mais aprofundado de como é a sua audiência. Será que a sua audiência ela pensa do mesmo jeito que você entrega o seu conteúdo? Será que você tem que mudar o formato do seu conteúdo? Então a quiz ela é sempre interessante você fazer isso no seu escritório de advocacia. No LinkedIn, a gente está gravando esse vídeo em maio de 2022. No LinkedIn, hoje, as quizzes, né, essa questão de você fazer ali uma pergunta e receber respostas ali do seu público, ela está muito em alta. Hoje o LinkedIn ele implantou isso recentemente e a gente sabe que tudo que é implantado pela rede social, quando você utiliza, você acaba tendo ali um alcance muito alto, consequentemente um engajamento muito alto e potencialmente aí uma geração de lead para o seu escritório de advocacia. Sexta opção, pessoal, checklist. Checklist ele acaba sendo muito interessante. Vamos olhar aqui para, por exemplo, o lado previdenciário. Imagina você fazer um checklist para a pessoa fazer antes de se aposentar. O que ela precisa? Que tipos de documentos, né? Porque a pessoa ela se prepara para aquela
solução de problema que ela está tendo, no caso do previdenciário aqui, uma solicitação de aposentadoria, uma revisão de pensão, uma série de situações que você pode ter. O checklist ele acaba sendo muito ideal, muito utilizado. Você entrega uma informação de qualidade para o seu cliente, que é nada mais do que ele se preparar para a solução do problema dele. Tá legal? Item 7, pessoal, newsletter. Tá? Então as famosas newsletters, que no marketing tradicional a gente chama aí de e-mail marketing, na questão jurídica e na área do direito a gente fala mais na questão newsletter, mas basicamente é a mesma coisa, né? Lógico que o objetivo é mas a peça em si que a gente constrói é basicamente a mesma. Então, newsletter nada mais é do que aquele e-mail, tá? Que você vai mandar aí para sua audiência. Lembrando, seguindo o código de ética e disciplina da OAB, lembrando que a gente tem que enviar os destinatários dessa nossa newsletter, ele tem que ser os clientes certos, né? As pessoas certas, são aquelas que se inscreveram para receber esse conteúdo, que autorizaram a receber esse conteúdo. Então, a gente tem que sempre tratar dessa forma e seguindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Mas a newsletter é o e-mail onde você vai colocar os seus conteúdos lá e enviar para essa audiência. Nela você pode ter novidades, você pode ter dicas, você pode ter aparições aí que o seu escritório fez na mídia impressa, na mídia tradicional, você pode mandar um artigo. Basicamente, todos os tipos de conteúdos que a gente vai falar aqui, você consegue importar ele dentro de uma newsletter. Então a gente falou de kit, né, como sendo um tipo de conteúdo, você pode fazer um kit de conteúdo para colocar ali dentro da sua newsletter, tá legal? Hoje é muito interessante porque hoje você tem aí sistemas de automação de marketing que eles conseguem ter uma inteligência por trás desse envio de e-mail, tá? O que a gente fala de inteligência no envio? Por exemplo, se eu envio um e-mail para uma pessoa, eu consigo saber se ela abriu, eu consigo saber se ela clicou em determinado assunto, eu consigo entender qual que é o... Por exemplo, imagine que a gente mandou um kit com 3 artigos sobre direito digital, mas a pessoa clicou no link LGPD. Então eu consigo identificar que o assunto que ela mais tem interesse é LGPD. E, consequentemente, com essa inteligência, os próximos e-mails que eu vou mandar, as próximas newsletters que eu vou mandar para essa pessoa, vai ter como tema principal LGPD, porque é realmente o que ela quer receber. Fora isso, você tem diversas opções, diversas funcionalidades desses sistemas que hoje traduzem numa boa prática, boa estratégia de marketing digital e, consequentemente, um bom tipo de conteúdo aí para o seu escritório gerar lead. Tá legal, pessoal? Outro ponto interessante, tá, pessoal, aqui que a gente coloca, tá, é o 8º item, o 8º tipo de conteúdo, que são os artigos técnicos e leis comentadas. Eu sei que a gente fala muito, vamos sair um pouco do juridiquês, vamos falar uma linguagem mais próxima do nosso usuário final, mas a gente tem que entender que existe parte do público dos escritórios de advocacia que eles querem receber um conteúdo mais técnico, querem receber, por exemplo, uma lei comentada, querem entender e falar o juridiquês. Até porque esse público muitas vezes ele entende o juridiquês. Então imagina aí um advogado de uma grande empresa, quando você manda um conteúdo escrito em juridiquês, ele vai entender, tá legal? Ponto. Então você escrever um artigo técnico, um pouco mais profundo, você vai falar linguagens do setor, uma lei comentada que pode ser difícil aí para o público comum entender, que não é da área do direito, né? Que é difícil aí para o público geral entender, né? O público que está fora da área do direito entender. É interessante sim você escrever isso, tá? Por quê? Ele pode ser fonte de consumo diária. Uma lei comentada, um artigo que você comentou com jurisprudências, com aplicações, com pesquisa, com estudo, aquilo que você fez ali para comentar uma legislação, ela é muito interessante porque a pessoa pode vir a consumir isso sempre que ela precisar. Ela consumindo aquele seu conteúdo sempre que ela precisar, ela entende que você é uma referência naquele assunto e isso vai fazer com que o seu escritório vá gerar um lead. Ou hoje, ou amanhã, ou depois. O importante é que você plantou uma semente como sendo autoridade naquele assunto, tá legal? 9º item, pessoal, dicionário de termos da área ou glossário, tá? Por que isso é tão interessante? Bom, primeiro que existem termos muito técnicos na área jurídica, né? A gente está falando para sair do juridiquês, mas a gente pode falar o juridiquês. E existe uma coisa no meio do caminho aí, que é esse dicionário de termos.
Então você pode fazer ali no seu site, por exemplo, um dicionário, um glossário, colocar os termos, explicar o que é aquele termo, o que é uma petição, o que é um pedido de revisional, o que é isso, o que é aquilo. Se você quiser do seu setor, melhor ainda. Então imagina que você fez ali um glossário sobre termos previdenciários ou termos trabalhistas e você colocou ali o que é o que, a pessoa consegue entender. Antes de vir falar com você, ela já consegue consultar, consegue falar com você. Outra coisa interessante que é o que a gente falou no item anterior aqui, artigos técnicos, as leis comentadas, o dicionário ele acaba sendo uma fonte de consulta diária, então as pessoas elas têm o hábito de sempre entender, ali tem esse termo, ali tem essa definição, isso é muito interessante. Outro ponto interessante disso é que você sempre está respondendo uma pergunta, né? E o Google hoje ele identifica boa parte dos resultados que ele exibe lá, ele exibe nas primeiras posições é sempre respondendo uma pergunta, né? Então você coloca um termo de busca hoje no Google, o que o Google faz? Ele insere algumas preposições para transformar aquilo numa pergunta e responder a pergunta. O dicionário, você está sempre basicamente respondendo o que é algo, isso ajuda muito na otimização aí do seu site para aparecer nas buscas. O glossário você pode fazer ele numa página inteira do seu site, você pode fazer páginas separadas, você pode usar esses termos aí para fazer postagem nas suas mídias sociais, então é sempre bem legal, tá legal, pessoal? Uma outra dica quando você fizer um glossário que é bem interessante, imagina que você está fazendo um artigo lá no seu blog, no blog do seu escritório de advocacia, então você usou aquela palavra, então imagina assim, petição. Lá no seu glossário tem o que é petição. Imagina que você falou o termo petição, você pode colocar um parênteses ali e falar assim, não sabe o que é petição? Clique aqui e vai lá para o glossário para a pessoa entender. Então você começa a fazer a tão importante estratégia de otimização, que é a questão para você aparecer no Google, que é o tal do link building. Tá? Então você vai criando conexões no seu próprio site, para que você construa aí uma rede de informação. A pessoa está lendo o seu conteúdo, ela sai e vai para outro, sai e vai para outro, ela vai se engajando mais com todos os conteúdos do seu site, tá legal? Número 10, pessoal, a gente está falando aí das séries de vídeo, tá? Então nada mais é do que você fazer vídeos aí para sua audiência, explicando um assunto, explicando como funciona o seu serviço, explicando como que você entrega o seu serviço. Então, séries de vídeos hoje você pode fazer lá no seu YouTube, você pode fazer no seu Instagram, você pode fazer no seu LinkedIn. O vídeo hoje ele tem se tornado uma estratégia muito importante, porque no Instagram, ele é o tipo de conteúdo no Instagram, o tipo vídeo, é o que mais engaja as pessoas. Hoje você tem até uma outra questão para fazer vídeo lá para o seu Instagram, né? Que é o formato da timeline, que ela tem mudado aí no mundo todo, no Brasil está chegando aos poucos, mas hoje você tem uma timeline, antigamente a gente tinha uma foto, vou pegar o caderno que é mais fácil, a gente tinha uma imagem muito assim, né, mais horizontal. Hoje o que a timeline está fazendo é que isso vire mais vertical. A imagem toma basicamente a tela inteira. Então você fazer vídeos hoje é muito mais interessante, porque o texto que fica ali embaixo do seu post hoje ele perde um pouco da função, porque dificilmente a pessoa vai clicar naquele mais para abrir um texto em cima do seu vídeo, tá legal? Não sei se ficou claro, mas a gente está navegando aqui assim, você tem um vídeo aqui, você tem um textinho aqui, tem um botão mais, como é no TikTok, tá? Se você vê o vídeo aqui, mas dificilmente você clica no mais aqui para saber o que está escrito. Por isso a importância do vídeo hoje lá na sua timeline, é que a gente chama de Reels, tá? Ou no Reels ou na sua timeline, ele tem muita importância. No YouTube é a mesma questão, e para as outras mídias, para os outros streamings de áudio, ele é muito interessante. O LinkedIn também, tá legal? Número 11, pessoal, lista de ferramentas e sites úteis. Antigamente, os sites muito antigos, eles tinham lá uma seção, tinha uma aba no menu lá, até que foi caindo, com o tempo a gente foi tirando isso, que é os sites úteis, né? Os sites úteis, ele é muito interessante hoje, por quê? Porque ele faz aí um link build do seu conteúdo com conteúdo externo, é bacana, tá legal? E é interessante por quê?
Hoje a gente tem um site que a gente quer que ele seja um repositório de informação rica para que as pessoas consumam aquele conteúdo nosso e entendam que a gente está sempre entregando conteúdo de qualidade, que a gente é uma autoridade, uma relevância no segmento. Ponto. Basicamente é isso. E você ter sites úteis lá, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela conhece um site através dessa sua seção no seu site de sites úteis, tá legal? E ela grava sempre que para ela entrar naquele site, ela entra primeiro no seu, lá, porque lá tá o link. Então é bacana isso. Lista de ferramentas, a mesma coisa. E ferramenta jurídica, a gente sabe que a gente tem diversas no mercado, né? Então você pode fazer uma lista das ferramentas úteis, tá? Lógico que assim, sempre pensando na sua audiência, né? Pense em entregar esse conteúdo de qualidade, essas ferramentas para a sua audiência, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa te mandar um documento, ela precisa escanear um documento e ela não sabe como fazer. Uma ferramenta muito útil pode ser lá a ferramenta da Adobe, que você bate uma foto, ela escaneia, gera um PDF. A pessoa precisa fazer uma assinatura digital de um documento seu. Então existe uma ferramenta lá, o Adobe Sign, para você pegar e fazer a assinatura. Você pode mostrar essa ferramenta para o seu público-alvo. Isso é bem interessante, tá legal? Bom, pessoal, o item 12, FAQ, tá? O que é FAQ? São as perguntas mais frequentes. A gente faz ali umas perguntas mais frequentes, as perguntas mais feitas. E olha como é interessante, a gente vai caminhando na nossa lista aqui de tipos de conteúdo, a gente vai vendo aí as integrações que são feitas entre os tipos de conteúdos, né? A gente falou de fazer quiz lá, né? Perguntas e respostas. Então você fez uma quiz lá, você entendeu qual que é a principal dor aí do seu potencial cliente, da sua persona, você entendeu que ela tem aquela dor, você pode trazer aquela dor no formato de pergunta para sua FAQ. Então você faz uma FAQ com aquela pergunta, você responde aquela pergunta, tá legal? FAQ nada mais é do que isso, perguntas, respostas. Lógico que as principais, as que realmente vão gerar valor aí para sua audiência. A FAQ você pode utilizar tanto para fazer postagem nas mídias sociais, principalmente para ter no seu site, para usar nas suas caixas de pergunta, nos seus quiz, e também mandar por e-mail marketing, né? Você vai tirando dúvidas, né? Mandar na estratégia lá, no tipo de conteúdo e-mail marketing. A gente vê que a gente vai integrando os tipos de conteúdo, ele é bem interessante. Uma pergunta da FAQ pode ser respondida num vídeo, tá? Então é bem bacana isso. O interessante de FAQ é que hoje, conforme a gente falou no glossário, o Google ele acaba respondendo muitas perguntas. É normal a gente pegar um celular aqui, apertar o botão de áudio e fazer uma pergunta para o Google, para a Alexa, para o Google ou para qualquer outro tipo de dispositivo que faça isso. A gente faz uma pergunta e ele responde para a gente. E normalmente a resposta, o Google vai entender que ele vai mostrar, ele vai otimizar aquele conteúdo se realmente ele estiver respondendo aquela questão. Tá legal? Outro tipo bem interessante de conteúdo é o 13º da lista, são as ferramentas e planilhas, tá legal? Planilha o pessoal acaba utilizando bastante. Por exemplo, uma planilha de cálculo trabalhista. Então você coloca lá no seu site a possibilidade da pessoa baixar aquela planilha e fazer o cálculo dela. Poxa, mas como é que isso pode gerar um lead? Imagina que um funcionário de uma empresa quer saber ali, quer fazer o cálculo trabalhista de rescisão dele, ele baixa aquela planilha, se ele achou a sua planilha, ele pode baixar aquela planilha, ele vai usar aquela sua planilha para fazer os cálculos, mas esse movimento dele entrar no seu site, baixar uma planilha, o subconsciente daquela pessoa entende que você é autoridade naquele assunto. E se ela precisar de um auxílio jurídico, um auxílio de um profissional, de um advogado, para fazer aquela rescisão dela, ela sempre vai lembrar de você, tá legal? Então é bem interessante. Planilha, você pode ter diversas aplicabilidades. Normalmente você coloca cálculos, você normalmente exibe as informações de uma forma um pouco mais gráfica. Então é legal caprichar bastante nesse item, tá? Ferramentas você pode ter diversas no mercado, tá? E lógico que muitas vezes ligada ao segmento do seu cliente, tá? Então imagina um site, uma ferramenta que faça cálculo de imposto de importação de determinado produto. Então você pode ter isso lá dentro do seu site como ferramenta ou ser uma ferramenta externa e você propiciar isso para a sua audiência, tá legal?
14 tipos de conteúdo aí para você gerar lead, pessoal, são os podcasts, tá? E o que são os podcasts? Nada mais é, hoje você tem dois tipos, basicamente, um só de áudio, né? Você coloca lá no seu Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, diversos streamings de áudio. Então é o podcast aí falado, vamos dizer assim, você está falando com a sua audiência sobre um determinado assunto, você pode fazer entrevistas, você pode chamar, por exemplo, um cliente seu para conversar, fazer um bate-papo com ele. Hoje está muito legal a questão do podcast, por quê? Porque existem diversas salas no mercado que você consegue alugar, salas não, estúdios que você consegue alugar por um determinado período, e você consegue utilizar toda a infraestrutura desse estúdio para fazer a gravação, ou mesmo, pessoal, começar fazendo isso aí dentro do seu próprio escritório, tá? É bem fácil, é bem interessante e você consegue ter um streaming de áudio. Outro tipo de podcast que a gente tem são os vídeos, né? Os vídeo podcasts, que nada mais é do que numa determinada mesa você realmente gravar o vídeo de você falando com determinada pessoa ou um vídeo seu falando sobre determinado assunto e você disponibilizar isso nos streamings de vídeo. Bom? É bem interessante o podcast. O podcast cresceu muito no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a área de atuação de direito autoral foi uma das top 3 que mais cresceram aí nos últimos 5 anos, muito em função da explosão aí dos streamings de áudio, né? Você tem muita questão de direito autoral nesse meio. Então, é legal você participar disso, inserir o seu escritório de advocacia nesse sentido, tá bom? 15º tipo de conteúdo para o seu escritório gerar lead, pessoal, a gente está falando aí de templates e modelos, tá? Templates e modelos, assim como as planilhas, tá? É um tipo de conteúdo que acaba sendo muito útil para a sua audiência. Aqui na agência a gente faz, às vezes, determinados templates. Por exemplo, um template de apresentação institucional, um template de postagem ali para o seu Instagram, um template de conteúdo que venha a ser otimizado pelo Google, tá legal? Templates que você pode fazer aí na área jurídica que acaba sendo bem interessantes para o seu público-alvo ou de modelos, tá legal? Por exemplo, a gente está muito hoje falando de LGPD, você pode fazer um template de termos de uso do site ali, um termo de uso genérico, né? Você pode fazer um modelo, um template de política de privacidade, tá legal? Então você tem diversos tipos de conteúdos que você pode fazer, inserir nos templates, diversos modelos que você pode entregar para sua audiência, tá legal? Que é bem interessante, porque é aquele negócio, acaba sendo fonte de consulta diária. Então imagina que você fez ali uma política de privacidade padrão, a agência aqui, LCP, toda vez que ela vai fazer um site, ela pode simplesmente consultar aquela política de privacidade, passar para um cliente X analisar, o cliente X vai entender que aquele modelo veio lá do seu site e pode querer contratar o escritório para serviços futuros ou atuais, então é bem bacana também, tá? Bom, pessoal, chegamos no último tipo de conteúdo aí, a gente está falando de catálogo de soluções. O que é o catálogo de soluções? É mais um tipo de conteúdo onde você vai pegar os serviços que o seu escritório presta. Então, por exemplo, consultoria jurídica, uma assessoria jurídica, um compliance empresarial, áreas de atuação que o seu escritório presta, você vai fazer um catálogo com o seu serviço, a sua solução, uma descrição, e aquilo lógico, você vai colocar lá no seu site, hoje a gente vê muito lá em áreas de atuação, mas o catálogo de solução ele pode sempre acompanhar, por exemplo, um e-mail marketing. Você pode postar o seu catálogo, as soluções que o seu escritório presta para o mercado nas suas mídias sociais. Então, nada mais é do que isso, tá legal? É interessante porque quando a gente enxerga um catálogo, a gente pode estar pensando num tipo de solução. Então, o Pedro aqui pode estar querendo contratar um escritório pensando só numa solução A. Mas quando ele olha o catálogo, ele pode entender que existe uma outra solução. Existe a solução A que ele quer, mas a solução B ele também quer e o seu escritório presta. Às vezes o seu cliente ele não sabe que você presta serviço em diversas áreas de atuação. E nada mais fácil e gostoso do que você vender para o seu próprio cliente. Então você oferecer esse tipo de conteúdo é sempre muito bem legal, muito bem visto, tá? Bom, pessoal, vale algumas dicas aqui, né? Primeiro, código de ética e disciplina, provimento da OAB aí, a questão da ética, né, na publicidade para advogados. É sempre interessante
que você, sempre interessante não, é sempre regra que você, quando vai produzir um conteúdo, pense sempre no caráter informativo daquele seu conteúdo, tá legal? Tente entender que você está informando o seu público, está entregando informação de qualidade, sem que aquele conteúdo tenha aquele lado marqueteiro, aquele lado de venda, aquele lado de geração de venda, tá legal? A gente fala muito de geração de lead aqui, mas é sempre entregando um conteúdo informativo, tá bom? Um conteúdo que não tem ali a intenção final de captar a clientela e diversos outros pontos aí que a gente trata no Código de Ética e Disciplina. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No e-book que a gente construiu, você tem todas esses tipos de conteúdos aí para ajudar o seu escritório nas estratégias de marketing, para formar um calendário cheio de informação para você entregar para o seu público. Lá no nosso e-book a gente descreve um pouco mais cada um dos itens e a gente ainda faz uma classificação de dificuldade e de tempo para você fazer, para você criar esse conteúdo aí para o seu público. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês, se assim quiserem, a seguir a Agência LCP. Nós estamos aí no canal do YouTube, estamos aí no seu Instagram, LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo. Forte abraço. Tchau.